Graça e paz, queridos. Tem gente que eu estou vendo aqui que eu estou vendo pela primeira vez. Será verdade? Quem está vendo pela primeira vez? Bem-vindos. Gente, é a cara. Eu conheço os dois. Os pais de vocês são uma bênção, né? Graças a Deus, porque eles também estão fazendo a obra, né? Do Senhor. Ok. Irmãos, nós estamos aqui hoje dando continuidade, né, ao nosso curso. Esse curso que o Roberto projetou aí chama Conquista da Alma. Ele é baseado no livro de Josué. E hoje a gente começa o segundo bloco. O capítulo 7 e o capítulo 8 é o segundo bloco desse estudo. A gente tem estudado os princípios para uma vida vitoriosa, os princípios da palavra de Deus para nós entrarmos na Canaã celestial. Amém? É para isso, então, que nós estamos com esse curso. Eu estou junto com a minha amiga Cláudia. A Cláudia não pôde vir hoje. Hoje não teve ninguém para cuidar do bebê dela lá, o Thomas, e ela precisou ficar. E a gente vai revezando, né? E o que a gente tem visto até agora? Como eu falei, a gente está estudando os princípios para uma vida abundante. Porque Jesus fala que Ele veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Então, Ele não quer ninguém com vida medíocre. Medíocre no sentido de média. Ele quer abundante. Ele quer que nós tenhamos uma vida vitoriosa nele, uma vida que tenha frutos, que expresse o nome dele. Um dia nós escolhemos um lado, irmãos. Nós escolhemos o lado do Senhor Jesus. E nós fomos salvos por ele. Nós somos seus filhos. E tem promessas para nós. Tem promessas. E essa Canaã celestial, essa vida em abundante, é uma promessa. Então, o crente, ele não pode se contentar com uma vida abaixo da média ou na média, no sentido de aplicar a palavra de Deus e os princípios na sua vida. Não no sentido triunfalista, que tudo vai dar certo, que vai ter vitória em tudo. Hoje a gente vai estudar esse conceito, mas no sentido de que ele veio para que nós tenhamos vida, né? E essa vida em abundância. Então, nós temos estudado, no capítulo 1 a gente estudou como que nós vamos vencer as fortalezas, como que nós vamos vencer os nossos problemas. Porque todos nós temos problemas, mas tem um problema que é maior. Então, a gente entendeu que essa fortaleza de Jericó precisa ser vencida. E no capítulo 1 de Josué, Deus vai dizer para ele conhecer o Senhor, para ele meditar nessa lei de dia e de noite. Ele fala 4 vezes para Josué, para que ele seja forte e corajoso, mas não simplesmente para guerrear contra os inimigos, mas ser forte e corajoso para meditar na sua palavra. Porque, irmãos, não é fácil ler e meditar e viver em meditação e leitura. A gente ganha isso, essa disciplina, com esforço. Então, esse capítulo 1 fala disso. Aí vem o capítulo 2, que vai falar para nós sobre o mapeamento espiritual. Como é que eu vou entender qual que é o meu problema? Eu preciso saber qual que é a Raabe da minha alma, porque aquele capítulo vai falar dessa Raabe, onde os espias vão ali nas muralhas
e preserva a vida da Raabe por causa da obediência dela. Então, Raabe, uma prostituta, e ela tem vitória no final ali do capítulo 6, porque ela entende que ela se rende e se submete a esse Deus e fala para os espias. Raabe prega para os espias ali naquele capítulo, praticamente, falando do Deus que o povo dela estava ouvindo. E aí a gente identifica o nosso problema, para a gente saber como lidar com os nossos problemas. Porque existe um diagnóstico para isso. É como a gente ir ao médico. O médico vai perguntar, o que você tem? Estou com febre. Febre é só um efeito colateral, muitas vezes. Mas e o diagnóstico? Então, muitas vezes, a gente precisa identificar qual que é o nosso maior problema. E quando a gente identifica, o capítulo 3 vai falar de um batismo de arrependimento. Nós vamos dizer para o Senhor que nós não queremos aquele problema, nós não queremos viver com aquele pecado, nós queremos parar de praticar aquele pecado. E aí, simbolizado pelo Jordão ali, e aquele povo atravessa o Jordão, deixando para trás a vida do deserto. Então, nós precisamos entrar em arrependimento quando nós identificamos o nosso pecado. E aquele capítulo fala de humilhação também. Não tem libertação se não tiver humilhação. Se nós não entendermos e confessarmos qual que é o nosso pecado, o que nos impede de chegar nessa terra prometida. E aí o capítulo 4 traz para nós a lei dos 2 altares, onde aquele povo já atravessou o Jordão e vai dar testemunho do que Deus fez. E no nosso secreto, no nosso quarto, Deus vai falar conosco em secreto e vai nos abençoar em secreto. Mas o nosso testemunho público tem que falar desse Deus que nos fala nesse secreto. Nós não podemos deixar de falar para as pessoas à nossa volta em quem nós cremos e por que nós cremos. E aí Deus dá um testemunho acerca de nós e nós damos um testemunho acerca dele. E aí a gente chega no capítulo 5, que vai falar da cirurgia, né, da circuncisão. Toda a carnalidade das nossas vidas precisa ser cortada, simbolizada ali pela circuncisão do povo de Israel, que aquela geração não tinha sido circuncidado. E ali, naquele momento, em Gilgal, eles ficam ali para essa circuncisão. Então, todo pecado, toda lembrança, todo trauma, toda situação que nos causou dor, colocar os pés da cruz e falar, eu não quero mais isso para a minha vida. E tem que ser cirúrgico. A gente colocou aqui que tem situações nas nossas vidas que não adianta simplesmente um conselhozinho, não. Você precisa decidir. Cada um sabe o problema que passa e como ele tem que desenvolver para não praticar mais esse problema. E tem alguns que precisa ser radical, tem que ser cortado, tem que ser com bisturi para tirar aquele excesso de carnalidade que tem em nós. E aí, na semana passada, a gente viu o capítulo 6, que aí as muralhas, né? O Sérgio cantou a música, né? Vem com Josué lutar em Jericó, porque as muralhas caem. Ou seja, aquela fortaleza, aquele problema nosso que nos subjugava, que nos prendia, que nos escravizava, ele cai por terra. E quando aquelas muralhas caem, irmãos, olha que impressionante, porque a gente vai ver hoje no capítulo 7, uma casa é destruída no capítulo 7. Mas no capítulo 6 de Josué, a casa de Raabe, ela fica de pé. Como prometido lá atrás, os espias foram lá, e ela escondeu aqueles espias, e ela pediu para eles, preserva a minha casa e a minha família.
Então, quando eu e você entramos em obediência ao Senhor e lutamos pela nossa família, pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja, nós vemos essa vitória. E aí é preservada aquela casa de Raabe e sua família. Porque tudo cai por terra. Os historiadores dizem que caiu de dentro para fora. Não é isso, pastor João? De dentro para fora. Imagina. Aquelas muralhas gigantes que passavam 2 carruagens naquele muro. E a casa de Raabe em cima dessa muralha. Pensa num negócio desse. Eu fico pensando como aquele versículo fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a gente vai ser atingido? Aleluias. Então eu fico imaginando aquela casa lá, intacta, preservada, por causa da obediência de Raabe. Então quem está começando hoje aqui pode ler esses capítulos, para entender do que a gente está falando nesses dias, e para ver que os princípios que o livro de Josué traz, os princípios são eternos, não são regras. E esses princípios, irmãos, que a gente estudou até agora, até o capítulo 6, qualquer situação da sua vida, você pode aplicar esses princípios. Ouvir a voz de Deus, andar em obediência, se arrepender, se santificar. Porque sem santificação não tem libertação. Nós precisamos nos santificar, assim como Ele é santo. E cada um de nós sabe que áreas nós estamos falando. E quais as barreiras e fortalezas precisam ser derrubadas. E nesse capítulo 6 também, a gente vê que uma fortaleza, um pecado, ele sendo derrubado, como aquelas muralhas foram. Agora é o momento de não mais reedificar. Ou seja, não mais voltar nesse pecado. Não reedificar. Porque o estado da pessoa que entende esses princípios, que recebe luz nesses princípios e que volta a praticar o que está entendendo, a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro estado. É a porca lavada que volta para o lamaçal. É muito sério. Deus trata o pecado com uma seriedade que a gente vai ver de novo. A questão da obediência aqui no capítulo 7. E aqui no capítulo 7, Roberto, pode colocar? O que a gente vai ver hoje no capítulo 7? Então, nós terminamos a fortaleza de Jericó. Foi uma vitória, porque na fortaleza de Jericó, a gente estudou uma obediência completa. Assim como não tem arrependimento pela metade, 99%, o arrependimento precisa ser 100%, a obediência precisa ser completa. Nós não podemos obedecer 99%, nós precisamos obedecer 100%. E aqui tem uma prova, porque nós vamos continuar com a questão da obediência. Vai continuar falando dessa obediência. Essa mão aí, né, esse embate de forças, indicando essa luta, porque o autor desse livro, vocês vão entender por que ele chamou de retaliação, o que acontece nesse capítulo 7, e a gente vai ler. Então, a fortaleza de Ai, menor que a fortaleza ali em Jericó. E essa fortaleza, e os israelitas perdem aqui. E a gente vai entender hoje. Por que depois de uma grande vitória, vem uma derrota? O que nós precisamos? Vocês podem começar a pensar.
em áreas das suas vidas que vocês tiveram vitórias e depois tiveram uma derrota. Porque é isso que vai falar desse capítulo hoje. Porque, entrando nesse bloco aqui, o que a gente vai ver? Que a coisa mais importante não é a vitória em si, de qualquer jeito, mas a obediência. Então, vamos ler o capítulo 7 de Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos em ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele, tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá.
Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Irmãos, essa é a palavra de Josué, capítulo 7. Hoje a gente vai entender como que a gente tem que lidar responsavelmente com a reprovação divina. Vamos entender. Só depois de lidar com tudo isso, a vida espiritual vai voltar a funcionar normalmente. Porque no capítulo 6 a gente viu que o que Deus falou, que não eram para tomar de nada daquele lugar, porque tudo seria destruído. Em algumas batalhas, os despojos de guerra poderiam até ser divididos, na maioria dos casos. Mas nesse caso aqui, ele diz que não seria. E a gente vê a maldição, né, Josué falando dessa maldição, se alguém reedificar, tentar reedificar essa cidade, será amaldiçoado. E a gente vai ver lá na frente no livro de Reis, um cabeça de vento lá, né? Falando assim, ele tenta fazer tudo isso. E o que Josué falou no capítulo 6 aconteceu. Ele perde seus 2 filhos, do mesmo jeito que Josué falou. Então, a palavra de Deus é muito séria. Nós precisamos entender como que nós vamos vencer as nossas batalhas, mas responsavelmente. Porque nós precisamos saber que a obediência, no capítulo 6, a gente viu Deus falando para rodear aquelas muralhas ali. E falou para rodear, e depois falou quantas vezes, e falou para voltar, e depois não falar nada, e depois gritar, e elas foram derrubadas. Ninguém entendia aquele contexto ali, de ficar rodeando as muralhas, e elas... Mas eles fizeram o quê? Eles obedeceram. E agora Deus avisa, no capítulo 6, o que vai acontecer. Então, o versículo 1 do capítulo 7 resume todo esse entendimento que a gente tem no capítulo. Prevaricar os filhos de Israel. E aí, prevaricar é deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. Não foi isso que aconteceu? Acã não viu a capa, não cobiçou a capa, não desejou a capa, o ouro e a prata e escondeu? Isso remete lá atrás, né? Quando Eva vê o fruto, né?
e também é desejável, cobiça. Olha esse paralelo. E aí, a gente vê que a consequência do pecado, ela pode ser corporativa ou pode ser geracional. Porque o versículo 11 vai dizer: Israel pecou. Deus não fala que Acã pecou, mas ele fala que Israel pecou. Ele tinha dado uma ordem. Não era para pegar. E pegaram. Então, o autor desse livro, ele traz o conceito de retaliação. Por quê? Aqui a gente vê que após uma grande vitória, como a gente viu no capítulo 7, tem uma grande derrota. Não existe, irmãos, a palavra retaliação na Bíblia, tá? O pastor Cote, ele entende de colocar retaliação, a gente vai ver, aprofundar essa questão da retaliação, mas ele ele explica a retaliação de uma forma pedagógica, para a gente ensinar que, lembra que, muitas vezes, o que acontece quando alguém vai dizer assim, eu vou batalhar pela minha família e tem uma situação muito emergente, um pecado, uma situação, um problema, e aí alguém vai dizer assim, cuidado com a retaliação. Não tem isso. A gente não ouve essas coisas. Então, as pessoas pensam que batalhar, orar por aquela situação vai ter esse combate, vai ter esse embate. A gente vai ser retaliado pelo inimigo. Mas a gente vai entender aqui que a retaliação, aqui é o capítulo... Eu passei o meu e não passei aqui, desculpa. Esse é o capítulo chave. Esse é o capítulo que resume todo o Josué, capítulo 1. E o que acontece aqui? É a ira do Senhor que se acende contra os filhos de Israel. Por quê? A retaliação é quando Deus nos corrige através do inimigo. E aí, o que a gente vai ver sobre isso? A retaliação é quando Deus nos corrige através dos inimigos. Ou seja, quando o inimigo avança e te fere. Então, quando eu entendo que eu vou entrar numa batalha espiritual por alguém, e a gente vai mexer com o inimigo, evidentemente, esse inimigo não está lá intacto. Ele também vai se mover. Eu me lembro quando eu entrei em batalha espiritual pelo meu esposo, eu ouvi uma voz, audivelmente, me dizendo assim, se você continuar a batalhar, a orar, eu vou continuar. Não era a voz de Deus, era a voz do diabo me falando naquele tempo ali. E várias coisas me aconteceram. Eu quase tive um acidente com essa situação toda. Mas a questão não é a gente entender que a retaliação, nós não vamos lutar e batalhar pelas nossas vidas, pelas nossas casas, porque vai acontecer uma retaliação. Aqui, nesse capítulo, fala de uma forma muito clara que o inimigo vence, mas a retaliação não é simplesmente o inimigo, é Deus usando esse modo para nos corrigir e para nos parar. Então, muitas vezes, nós precisamos entender o porquê das nossas derrotas, o porquê nós estamos sendo retalhados no sentido de aquele irmão, aquela irmã vive
apanhando e vive levando do diabo ou do inimigo, porque ela está lutando contra a vida de alguém. As pessoas dizem isso. Mas a questão não é essa. A questão é que tem algo errado na situação. Quando a gente vai aconselhar alguém, o pastor Cote fala muito disso. Quando a gente vai aconselhar alguém e essa pessoa fala que ela está lutando, que nada dá certo na vida dela, que é só derrota, derrota e derrota, a gente vai precisar aprofundar para saber se aquela pessoa tem brechas na sua vida. E ela precisa ser corrigida a partir e ela entender essa questão dessa retaliação, que ela está culpando o inimigo, para ela entender que quem está fazendo ela parar é o próprio Deus, porque esse capítulo nos ensina que eles não tiveram a vitória sobre Ai, não foi simplesmente porque Josué mandou só 3.000 homens, porque, na verdade, a gente vê aqui nesse capítulo que Josué, ele fez a lição de casa. Ele também enviou os espias em Ai para saber o que tinha lá. E aí, o relatório que ele recebe é o quê? Não precisa mandar todo o exército, não precisa cansar todo mundo, não precisa. E aí, ele fala, os espias falam, manda 2, 3.000 homens. Ele mandou 3.000. Ou seja, o problema não foi Josué subestimar com o número de pessoas, porque o exército lá era menor. Mas ele, mesmo assim, ele tem a derrota. Então, quando a gente pensa, eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a Deus pelaquela pessoa. Mas, irmãos, se nós não entendermos que, numa situação dessa, a gente vai precisar aprofundar por que eu tenho tido só derrotas nessa área. Eu preciso entender isso. E não achar que é o inimigo que não está me deixando avançar. Porque muitas vezes Deus usa, porque Deus usa a forma que Ele quer. Se a gente vê no capítulo... Se a gente vê, eu esqueci aonde está, mas quando Miriam, ela se rebela lá com Moisés, e ele manda ela para fora de Israel, e ela precisou ficar 7 dias lá, aquele povo deixou de prosseguir, deixou de ir em frente à terra prometida, porque foi Deus que parou aquilo ali. Então, isso vai acontecer. Davi foi um também que enumerou os filhos de Israel ali, e não era para fazer isso. E também a pena foi dada. Então, Acã cobiça a prata, o ouro, a capa. E o que vai acontecer? Todos são responsabilizados. E aí, a gente vai entender, quando o Cote coloca que a retaliação é quando Deus nos corrige através do inimigo. O problema, então, não era o número menor de inimigos, mas era, muitas vezes, irmãos, a gente vai ver ele trazendo didaticamente essa questão da retaliação, porque é que a gente precisa entender quem está nos parando, é o inimigo ou é Deus? Porque Deus também nos para, como parou nesse capítulo. E aí, ele fala nessa cosmovisão cristã. Cosmovisão é a forma que você vê o mundo, as coisas.
E a cosmovisão cristã, isso é um conceito simplista, né? A forma de ver. Que cosmovisão eu tenho acerca de qualquer assunto. Mas a cosmovisão cristã, para a gente entender, imagine duas pessoas que presenciaram uma tragédia, um crente e um não crente. E aí, essa pessoa não crente está vendo aquela tragédia, ele vai dizer, isso foi azar, isso foi má sorte. Isso é uma tragédia, uma fatalidade. Mas quando eu tenho uma cosmovisão cristã, eu vou ver aquela situação e vou entender que aquilo ali Deus permitiu. Nós não sabemos o porquê, mas Deus permitiu. Porque a Bíblia diz que não cai nenhuma folha, se Deus não permitir. Então, ele vai falar que quando eu tenho um entendimento errado acerca das coisas de Deus, eu começo a culpar o diabo, eu começo a dar ênfase ao que o diabo faz, e aí o que acontece comigo? Eu tenho uma vida cristã, espiritual recuada, eu não quero me aprofundar, porque eu não quero sofrer retaliação. Eu deixo de orar com intencionalidade, jejum e oração, porque eu tenho medo do inimigo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus nos garante que o reino de Deus é de gozo e de paz no Espírito Santo. Só que, para isso, nós precisamos identificar por que é que nós estamos sendo parados, não estamos caminhando, não estamos avançando. Porque a estratégia que foi usada no capítulo 6 de Josué, a questão não era rodear, era a obediência. E no capítulo 7 é a mesma coisa. E eles não obedeceram a ordem que o Senhor tinha dado. E aí, então, a gente entra nessa cosmovisão e a gente vai ver 3 formas que muitas vezes, muitas pessoas não entendem como funciona a questão de como é que eu vejo as coisas de Deus, como é que eu vejo o que a Bíblia fala, como é que eu avanço nos princípios de Deus. E aí a gente chega em líderes, pais, pessoas de autoridade que entram nessa questão da superproteção. Por que o autor traz essa questão? Porque muitas vezes o ensino que é dado é um ensino raso. E quando a gente coloca no contexto da igreja, das igrejas que a gente tem, essa cosmovisão caracterizada pela superproteção, muitos, para agregar pessoas, eles usam os artifícios. E que artifícios são esses? Quantidade para esses líderes tem mais importância que qualidade. Ou seja, o evangelho é raso, ele é tímido. E aí, todas as pessoas são treinadas a crer em milagres, na graça, nas bênçãos, nas curas. Não é que isso não seja bom, não. Isso é muito bom. Mas as pessoas deixam de entender e de vivenciar o caráter, os fundamentos de cada área das nossas vidas, que serão provados, aprovados ou reprovados. E aí, numa cosmovisão de uma superproteção, são líderes que vão ensinar pouco. Sabe aqueles líderes que superprotegem? Eu estava numa igreja em Curitiba, que uma pessoa chegou para mim e falou assim,
Eu queria conversar com você porque um líder aqui me deu um conselho. E o conselho que aquela pessoa deu para ele foi o seguinte: o marido daquela mulher vivia viajando. E quando ele voltava de viagem, ele passava na casa da mãe, ficava um tempo na casa da mãe. E aí, aquele líder protegendo aquela mulher no sentido de dar um conselho para ela, o conselho que ele deu para ela foi o seguinte: faça as malas dele, coloque na porta, que quando ele chegar da casa da mãe dele, você fala para ele ir para a casa da mãe dele. Porque o que vai acontecer? Ele não vai. Ele vai ficar. Mas não foi isso que aquele líder ouviu depois daquela mulher, e ela me contando. Ela falou: Eunice, ele me falou isso. E ele falou assim: olha, eu quero te proteger. Então, aceita esse conselho. E aí, ela falou que o marido dela tinha ido. Pegou as malas e foi para casa. Então, tem ensinos, irmãos. Por isso que a gente precisa dar graças a Deus pelo ensino que a gente tem recebido nesse lugar. Tem ensino que é nessa natureza. E aquele homem falou daquela forma, e ela entendeu. Porque, irmãos, o mundo aí fora, determinados líderes dessa superproteção, acham que Deus está simplesmente interessado em nos fazer feliz. Mas não é que ele não está interessado que a gente seja feliz, mas muito mais que isso. Ele está interessado em que a gente cresça, em conhecimento, em caráter, em fundamento, em profundidade com ele. Para entender que dessa forma não pode ser. E aí, vem o outro tipo. O supercrente, que é o triunfalismo. E é um triunfalismo irresponsável. Então, o autor ele está denunciando formas de ensino que levam as pessoas a entender conceitos errados. Levam as pessoas até ter essa vida espiritual recuada e tímida, a não avançar. E aí, ele vai dizer que o triunfalismo são os líderes, os pais que estão focados nos resultados. Porque assim como a gente falou dos líderes que superprotegem, pais também superprotegem os filhos. Não os deixam sofrer, não os deixam passar por aflição, não os deixam entender que lá fora ele precisa se defender. Não é isso que acontece? A gente está falando aqui de líderes e pai, e nós mesmos, que somos responsáveis por vidas que a gente precisa. E aí a gente cai aqui nesse triunfalismo. Também foca muito em resultados, milagres, sucesso, atalhos espirituais para alcançar bênçãos, usam amuletos gospel para trazer o povo, para dizer que aquela água tem um poder tal. E a gente tem visto isso crescendo por aí. E aí, nós precisamos ver que esse triunfalismo, esse achar que tudo vai dar certo, que o crente não sofre, que o verdadeiro crente, se está sofrendo é porque está em pecado. Não é essa a visão. Nós passamos por tribulação. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A gente precisa entender que dia a dia, nos dias bons, nos dias maus, Ele vai estar com a gente. Então, esse triunfalismo aí, ele frustra muito, porque é só aparência, não tem transformação. As pessoas vão lá para receber as bênçãos, mas não querem interagir com o dono da bênção, com Jesus, com os princípios. Porque a gente não disse que a vida, que a nossa alma, que os nossos problemas,
essa terra que a gente está buscando aqui na terra, essa vida abundante, ela é tomada por esforço. Então, não é esse triunfalismo. E aí, o pastor Cote, ele fala, nós precisamos de uma fé madura, verdadeira, que entende que obedecer a Deus é mais importante do que vencer as batalhas. Porque quando eu estou naquele lugar de obediência, e ainda assim, eu ainda não estou tendo vitória, aí eu preciso entrar naquele lugar de humilhação e perguntar para Deus o porquê. Foi o que Josué fez, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, tem esse triunfalismo. E depois, a gente chega também nesse paternalismo. E aí, a mesma coisa. Ele vai denunciar também o paternalismo. Eles agem como superprotetores espirituais. E são artificiais. Por quê? Porque tem afeto, mas não tem correção. E ele vai dizer que isso acontece na nossa cultura. Ele fala assim, porque vivemos em uma cultura marcada por orfandade espiritual. Pessoas carentes, inseguras, que rejeitam correção e só querem aceitação e elogios. Porque, irmãos, quando um líder verdadeiro nos corrige, nós não podemos achar que correção, eu vou achar que isso é rejeição, que ele está me rejeitando. Nesses lugares onde tem o paternalismo, o confronto em amor é evitado. Porque a Bíblia diz que nós podemos falar a verdade. Nós podemos confrontar com a verdade as pessoas, desde que nós confrontamos em amor. Porque esses líderes vão aceitar. Outros líderes dentro da igreja, por exemplo, ele vai falar que esse líder adultera, por exemplo. E aí, esse outro líder abafa o caso, não se fala nisso, remove aquela pessoa e manda aquela pessoa para outra igreja, para outro lugar, mas não trata o problema. E aí, isso gera repetição de problemas. Traz destruição dentro da igreja. É como um câncer que se espalha. Então, a paternidade de Deus e a nossa paternidade tem que ter amor e correção e limites. Porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige o filho que ele ama. Então, por causa dessas distorções, desses modelos de autoridade que a gente tem por aí, as pessoas deixam de entender o Evangelho, porque o Evangelho é simples, mas ele é profundo. Ele é profundo. E nós vamos precisar entrar nesse lugar de correção divina. E o que é a correção divina? A Bíblia fala muito da correção divina, porque grande parte do conteúdo da Bíblia é Deus corrigindo, é Deus ensinando. E Ele vai nos corrigir, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai zeloso. Deus vai nos ajudar a nos salvar de nós mesmos. Deus quer fazer isso por nós. Então, uma das principais formas de Deus nos corrigir é permitindo uma retaliação. E aqui a retaliação se refere à permissão divina para sofrermos as consequências do pecado ou da desobediência, como forma de despertar nossa consciência. Vocês entendem isso que aconteceu no capítulo 7? Foi a desobediência deles que provocou a ira de Deus. Deus se ira, porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo. Ele já tinha avisado sobre isso. E aí, a ira de Deus se acende. Ai de nós, né, irmão? Se a ira de Deus se acender contra as nossas vidas.
Porque acontece. Ali morreu toda a família de Acã, foi todo mundo destruído. Mas no Novo Testamento a gente vê Ananias e Safira também. A gente não vê isso? Então, isso não é situação de Velho Testamento, de como Deus tratava. No Novo Testamento também a gente vê. E a gente vê que a retaliação, né, que é Deus usando o inimigo para nos parar, para nos corrigir, é uma forma dura de tratar com a gente. Mas isso provocou no povo de Israel uma santificação corporativa. Porque Deus fala para eles se santificarem. E o que acontece? Nós precisamos entender a correção divina nas nossas vidas. E às vezes não vai ser uma situação dessa que vai matar e todo mundo vai fazer. Muitas vezes, irmãos, como ali foi um pecado que a Bíblia diz no capítulo 11, Israel pecou. Muitas vezes o que nós cometemos em casa ou na igreja afeta as outras pessoas. O tratamento que eu dou, que um líder dá para alguém aqui na igreja, pode causar destruição naquelas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa age com o outro em justiça própria. Ela não entende o processo daquela pessoa e ela vai destratar aquela pessoa. Então, quando isso acontece, nós precisamos entender que o nosso comportamento, muitas vezes, não está agradando o coração de Deus, e aí Deus vai nos corrigir. Então, nós precisamos sondar o nosso coração, qual pecado, qual situação, o que Deus quer nos ensinar com essa situação. Porque, irmãos, Josué, ele vai diante de Deus em humilhação ali. Porque Josué, a liderança ali, não estava entendendo o porquê daquela derrota. Assim como nós, muitas vezes, não entendemos porque a gente está orando e fazendo, e a gente não entende aquela derrota. E aí a gente vai precisar entender quando Deus nos corrige, e Ele nos corrige porque Ele ama. E aí a gente vai ver os fatores implícitos na correção divina. Qual que é a natureza do nosso erro? Nós precisamos avaliar o nosso erro, o nosso pecado, porque existe erro, irmão, que é ignorância. Mas há erros que é esperteza, sagacidade, é desonestidade, é frieza, é maquinação. Há situações tem situações que Deus até releva aquele erro, aquela situação. Ele vai tratar com serenidade. Mas há situações que ele vai tratar com severidade. Há situações, por quê? Porque todos nós erramos, irmãos. Mas o problema é endurecer. É endurecer o nosso coração. E ficar naquele lugar de soberba, naquele lugar de que eu tenho razão. De que eu não estou errando. Está todo mundo apontando que o seu comportamento está fazendo com que várias pessoas saiam machucadas. Mas a pessoa não enxerga esse comportamento. E aí eu vou precisar avaliar a natureza. Eu lembro lendo essa situação da natureza do erro. Meu esposo, quando ele errava, ele não endurecia, ele se quebrantava. Nós morávamos em Curitiba. E ele saía, né, ele era um adicto, usava drogas,
E naquela recaída ali, no momento que ele saía, quando ele chegava no outro dia, ele falava comigo: Eunice, liga para o pastor João Leão, em Belo Horizonte. Quantas vezes eu liguei para o pastor João Leão aqui? Ou seja, ele me dizia, ele precisa saber o que está acontecendo aqui. Ou seja, ele errava, mas ele se quebrantava. Porque errar é uma coisa, irmãos, mas endurecer é outra coisa. Quando eu endureço, o meu testemunho ele se torna irrelevante, eu me torno isolado, eu me torno maldito. Assim como Acã fez. Porque Acã não se arrependeu prontamente. Precisou ter todo aquele processo ali de Deus com Josué para que Acã fosse, para que ele se confessasse. Mas a gente precisa atender pela severidade de Deus. A Bíblia fala em Romanos 11:12. A Bíblia nos exorta a considerar a severidade de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também, tu serás cortado. Irmãos, Deus usa pessoas para nos aconselhar, Deus usa os nossos pais, Deus usa os nossos pastores, Deus usa os nossos amigos chegados. Mas nós precisamos nos submeter a isso e não resistir a essa correção. Porque Deus também vai endurecer conosco, assim como Ele fez ali. Foi acendida a ira de Deus. E nesse caso, irmãos, quando Deus nos corrige, isso não altera o nosso valor para Deus. Muito pelo contrário. Ele vai insistir até o fim para que a gente não entre em condenação eterna. Ele vai fazer isso por nós. Então, como é que nós estamos lidando com os nossos erros? Será que nós também estamos escondendo algo, assim como Acã escondeu aqueles objetos ali? Será que tem pessoas que precisam receber o nosso perdão e eu estou retendo esse perdão? Eu não estou liberando esse perdão para essa pessoa? Como é que nós temos lidado com os nossos erros? Porque o perdão para o cristão ele não é opcional. A Bíblia diz que se a gente não perdoar, ele também não nos perdoará. Então, não é opcional. É, no mínimo, inteligente. A gente vai falar. Eu quero perdoar porque Deus me perdoa. Digamos isso, né? É no mínimo isso. Mas é mais o quê? É a obediência à palavra. O Senhor está dizendo para a gente perdoar. Mas o que a gente vai ver? O nível de conhecimento. O que acontece no nível de conhecimento, irmãos? A gente está falando aqui, muitas vezes, Deus vai relevar alguma situação porque é ignorância. E vai tratar com aquela pessoa de uma outra forma. Mas quando eu tenho conhecimento de uma revelação, não é da mesma forma que Deus vai me tratar. Por quê? Porque Acã não era um cidadão qualquer. Acã não era. Ele era um importante guerreiro da tribo de Judá. Um guerreiro. Ele estava ali alistado para a batalha. Ele estava ciente do anátema, da coisa condenada que não se podia tocar. Então, ele é indesculpável. Então, o nível de conhecimento de Acã faz ele ter responsabilidades. Porque ele sabia que tudo seria destruído a partir de uma desobediência. Então, Provérbios 4:19, para a gente entender essa coisa da ignorância, tá? Porque a gente sabe que pecado é pecado, a gente sabe. Mas o que vai falar? Tem gente que está em ignorância, irmãos. Elas não sabem mesmo. E Provérbios 4:19 fala assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão.
Nem sabem eles em que tropeçam. Entende? Então, quando existe, me entendam, quando existe ignorância, o ímpio, ele não tem conhecimento, ele não sabe as coisas que a gente sabe, o rigor é mais baixo. Mas a Bíblia diz o quê? A quem muito é dado, o que acontece? Muito será cobrado. Então, é por isso. A gente não está nivelando a situação de pecado, de menos, de mais. Porque pecado é pecado, né? Mas a gente está vendo que para uma correção dessa, o nível de conhecimento que eu tenho vai influenciar naquilo que Deus espera de mim, para que eu obedeça. A gente tem falado muito que luz é igual a responsabilidade. Se eu recebo ensino, se eu sei agora o que tem que fazer, eu tenho responsabilidade com isso. É o que está lá no capítulo 1. Se a Bíblia fala que eu preciso meditar nessa palavra, que eu preciso conhecer a Deus, através da meditação e da leitura dessa palavra, eu preciso ser responsável com isso, para eu entender todas essas questões que são ditas aí fora e não me amoldar a elas. E a gente chega aqui na libertação e a retaliação. É o que a gente falou, quando a gente aprofunda um diagnóstico, no caso de aconselhamento, e a gente percebe um quadro de retaliação, e a gente vai entender que é Deus tentando parar a pessoa, ou seja, que o motivo da derrota não é o inimigo, não é o inimigo fazendo, mas é o Acã da alma. O que é o Acã da alma? É a quebra de aliança. É um pecado dissimulado contra uma verdade revelada. E vai todo esse conhecimento, tudo que a gente precisa para entender e vivenciar os princípios e a verdade de vida, nos faz uma pergunta: que saldo eu tenho tido quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço? Quando eu sei que aquilo é pecado e eu não saio daquele lugar? Nós precisamos nos avaliar. Então, a gente sabe, irmão, que as lutas e provas, elas virão. Mas é diferente daquela pessoa que vive apanhando, só paulada, uma atrás da outra. Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Então, isso vai acontecer. Mas não é o inimigo, é o Acã da alma, é o desejo ilícito, é querer algo que não é nosso, é cobiçar, desejar algo que não é para nós. E aí essas pessoas, muitas vezes, querem se libertar, achando que o inimigo não as deixa avançar. Mas ela não é uma libertação do diabo. Muitas vezes é no caráter dela. Ela precisa se libertar dela mesma e entrar em verdade com a palavra de Deus. E aí, por isso que muitos começam a desenvolver esse conceito de que quem serve a Deus sofre retaliação. Não é verdade, isso não é bíblico. A ênfase dessas pessoas é o diabo. Mas nós que conhecemos da verdade da palavra, sabemos que se a gente entrar em qualquer luta, em qualquer batalha espiritual, vai ter colisão mesmo. Nós vamos nos chocar. Eu lutei e orei por muitos anos para a libertação do meu esposo. A maioria de vocês sabem o que aconteceu. A libertação que Deus deu para ele foi uma libertação diferente com a que eu buscava.
Mas eu entendi, meu filho entendeu, que Deus fez o melhor para ele, com o mal que ele mesmo se fazia. Por quê? Porque no tempo certo, quando ele estava em obediência ao Senhor, quando ele estava pronto para perdoar as pessoas que fizeram tanto mal a ele, perdoou as pessoas. Nesse momento, Deus o levou. E depois disso, Deus me deu uma visão que ele estava com ele. Deus me falou. E a visão que eu tive, quem conheceu ele sabe do sorriso que ele tinha, do carisma que ele tinha, da pessoa boa que ele era. E ele foi para a glória. Mas Deus quer lutar e nos proteger até o fim. Porque, irmãos, uma das coisas que eu falo com João Pedro até hoje, que Deus nos livrou. Não era o inimigo querendo simplesmente nos tirar a paz. Mas quando Deus me dá essa visão, eu entendo que Deus nos livrou de receber uma notícia lá em casa que ele tinha sido morto na rua. Isso acontece todo dia. Na Jocum, de uma cidade aí, já aconteceu isso. Um membro lá que, usando droga, saiu, quando viu, foi morto na rua. E Deus nos livrou de tudo isso. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando a gente busca libertação, quando a gente busca para uma pessoa, esse conceito de retaliação não é o que a gente tem que acreditar. Muitas vezes é o Senhor nos parando. Por quê? Porque a gente entra nesse pecado corporativo. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Então, esse pecado, o impacto fundamental nesse versículo aqui, do pecado de Acã, é que Deus não disse Acã pecou. Deus fala o quê? Israel pecou. A culpa do pecado, ela é pessoal, ela é moral, ela é intransferível. Mas as consequências do pecado são corporativas ou até mesmo geracionais. Então, todos sofrem quando o líder, seja na igreja, seja em casa, que tem pessoas debaixo da sua liderança, sofrem. Porque a gente viu que todos ali sofreram. Eles perderam a guerra. Eles subiram para derrotar o exército e perderam a guerra. Então, aqui a gente vai desvendar a situação de derrota. Porque a derrota funciona como um alarme. Vamos pensar isso para as nossas vidas também. Um despertamento para um necessário processo de convicção de pecado. Quando eu sondar meu coração e entender que eu não estou tendo vitória, é por causa de pecado, a derrota tinha a ver com a brecha aberta no exército. O problema não era a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. A gente vai dar ênfase ao inimigo, mas o problema é o quê? A ausência de Deus, de obedecer a esse Deus. E aí, como é que a gente desvenda essa derrota? Eles são derrotados. O exército vai e eles são perseguidos, né? Até lá embaixo, e eles são mortos e morrem, e aí vem essa derrota terrível. Josué não entende essa situação, ele entra em humilhação. Josué entra em
em humilhação. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Quando Deus começa a nos mostrar que tem algo errado, impedindo a vitória, nós precisamos ir para esse lugar de humilhação, de quebrantamento. Porque a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. E Deus, quando Josué vai para esse lugar de humilhação, Josué ainda não está entendendo. Ele está achando que alguma coisa, o que aconteceu? Ele ainda não sabe. E ele vai. E Deus não questiona a humilhação de Josué, mas Deus questiona a falta de compreensão de Josué. Porque Josué não percebe, nem os anciãos, o que houve. Por quê? Porque se Josué, vamos pensar, se Josué tivesse perguntado antes para Deus como que eles deveriam atacar Ai, como é que seria? A gente não aprendeu isso lá atrás? De conhecer a Deus e meditar e saber o que Deus tem para as nossas vidas? E Josué, ele não faz isso. Porque se ele tivesse, vamos pensar, se ele tivesse perguntado para Deus como é que ia ser a guerra, a batalha contra Ai, Deus ia responder para ele que eles iam ser derrotados, não ia? Porque Deus já sabia. Deus já sabia do pecado de Acã. Mas ele não faz isso. Aí ele fica sem saber o que acontece. E aí, ele não consulta a Deus antes. Mas Deus não despreza a humilhação de Josué. Ele não despreza, porque ele vai falar no verso 13. Aliás, é no 10. No 13 ele fala dispõe-te. Mas no 10 ele fala, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Porque aquele processo de humilhação de Josué, ele estava ali diante, né, da presença de Deus, e no verso 10, o Senhor recebe aquela humilhação dele, mas fala, levanta, levanta. E aí vem o processo, aí vem a revelação. Aí ele tem a revelação. Vê aqui no 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Entende que Deus aceita a humilhação de Josué, mas ele fala, olha, levanta, levanta. O que eu fiz foi porque Israel pecou, roubaram. E aí Deus traz essa revelação. Porque só aqui, irmão, a ficha de Josué cai. Porque ele não está entendendo por que eles foram derrotados com um exército tão pequeno. Mas aí, a gente vê a retaliação, então, ela não tem a ver com o inimigo, mas com Deus. Muitas vezes, a gente vai ver que o problema não era Ai, não era o exército de Ai. Alguém violou o anátema, uma proibição específica dada a todos os guerreiros envolvidos na guerra de Jericó. Então, se fundamentou numa quebra de aliança. E isso acendeu a ira de Deus. Porque Acã, irmãos, mesmo ele sabendo que o seu pecado afetaria toda a nação, trazendo vergonha e derrota, ele pecou. Israel pecou. Entende? E aí, a resposta que Deus dá para aquela retaliação, ele vai dizer que não tem nada a ver com o inimigo. E ele fala. E ele vai pedir o povo para santificar. Dispõe-te, santifica o povo. Porque diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Então, enquanto nós não eliminarmos
como está aqui no verso 13. Do vosso meio as coisas condenadas, o Senhor, Ele diz que Ele não estará conosco. Irmãos, pecado é uma coisa muito séria. Nós precisamos eliminar das nossas vidas o pecado. Nós precisamos confessar, nós precisamos entrar em humilhação, nós precisamos eliminar o que nos faz ir para esse lugar. Porque aqui vem o mapeamento, né? A gente está falando o tempo todo de mapear e de saber a causa do problema. E Josué 7,14 vai falar. Primeiro ele vai nas tribos, ali, para entender aquela situação. E aí da tribo ele vai chegar nas famílias, e a família ele vai chegar nas casas, e a casa ele vai chegar no homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo? Ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então, irmãos, a derrota, quem parou o povo foi Deus, não foi o inimigo, porque chegou na casa de Acã e a gente leu o que aconteceu com Acã e sua casa. Porque muitas vezes, o que a gente está falando aqui? De um pecado corporativo, de um pecado que afeta outras pessoas. E quando esse pecado afeta outras pessoas, sob a nossa responsabilidade, nós precisamos tirar o Acã. E quando a gente vem falar aqui sobre a nossa alma, Acã é uma tipologia da nossa prevaricação moral, espiritual, acompanhada de mentira e dissimulação. Acã, irmãos, está dentro de nós, não está fora de nós. Nós precisamos sondar o nosso coração e saber aonde que cabe essa situação. E aí, nós falamos que libertação é santificação. O que é santificação? Santificação é o processo de eliminar das nossas vidas as coisas condenadas, as coisas que nos afastam de Deus, as coisas que nos fazem mais mal que bem. A orientação, irmãos, de Deus é tirar o anátema, é tirar e não quebrar o anátema. Nós ouvimos muita expressão. Essa maldição está quebrada. Mas a questão, não adianta a gente quebrar a maldição. Simplesmente por uma frase que ela está quebrada. É necessário, irmãos, que a gente lide com a nossa desordem espiritual. Primeiro, o que está causando aquela derrota, digamos assim, aquele castigo? A gente precisa lidar com isso. Por isso, a gente precisa consultar a Deus. Senhor, qual que é a verdade? Por que é que ainda acontecem essas coisas? Por que é que eu não sei por onde começar? E uma das coisas, irmãos, que a gente precisa entender, quando está dando tudo errado, eu não sei por que fazer, as coisas já não estão indo do jeito que eu quero. Eu preciso, você precisa ir por aquele lugar de humilhação em Deus e perguntar para Ele. Perguntar para Ele o que está escondido. O Espírito Santo está pronto para nos revelar, a partir da nossa confissão, o que está escondido. Então, o que está acontecendo? Nós estamos resistindo à correção de Deus? Ou a gente, achando que a gente está certo, a gente não está deixando o Espírito Santo, nesse caso, nos derrotar? Porque nós precisamos entrar nesse lugar de humilhação. Nós estamos terminando, irmãos, mas nós precisamos perguntar para Deus.
É um capítulo muito rico, muito interessante, tem muita coisa, mas nós precisamos saber qual que é o Acã, por que eu faço o que eu faço, com que motivação eu faço o que eu faço. Porque pessoas estão sob a minha responsabilidade e serão atingidas pelo que eu faço, e mesmo assim, eu resisto. Então, cabe a nós, entendendo esse capítulo, e saber que muitas vezes Deus vai usar os meios dele para nos parar, assim como ele usou os inimigos aqui. E depois ele vai revelar o porquê de tudo isso. Então, o que eu preciso? Você precisa confessar e deixar. Você pode ficar de pé? O que nós estamos olhando, irmãos, com desejo ainda? Porque se Deus não tem algo para nós, nós temos que ser os primeiros a não querer aquilo. Não cobiçar aquilo, não desejar aquilo. Nós precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Então você se aceita humilhar-se e perguntar para Deus o porquê dessa derrota, o porquê dessa situação. Irmãos, Deus não quer retardar mais o processo de libertação e cura nas nossas vidas. Ele fala lá atrás que ele colocou os reis nas mãos de Josué. E Deus nos deu o Espírito Santo. Josué é uma tipologia do Espírito Santo. E lá no capítulo 2, no capítulo 1 ainda, ele vai falar para Josué que aonde ele colocar a planta dos pés dele, ele vai tomar aquele lugar como herança, aquele lugar vai ser dele. Então, será que nós, nessa noite, ouvindo tudo isso, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus coloque a planta dos seus pés nos nossos corações? Porque ele vai dizer que, a Bíblia vai dizer que ele veio para nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo veio para nos ensinar e nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo nos convencer essa noite do nosso pecado, para que a ira de Deus não se acenda contra nós e contra a nossa família. Nós precisamos viver os princípios e fazer a nossa parte e o que é certo a fazer. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Porque a gente vai ver depois, eles vão vencer, ai. Mas o que está em foco? É a obediência a Deus, é a obediência na palavra do Senhor, é que vai nos levar a essa vida prometida e essa vitória. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos ajuda e revela ainda hoje qual que é o anátema. O que precisa ser destruído? O que eu não posso mais carregar? O que eu não posso mais... É uma idolatria? É um problema? Cada um de nós sabe. Mas o Espírito Santo, se você perguntar a Ele, Ele vai poder te revelar. Jesus, nós queremos te dar toda a honra, Deus, toda a glória e todo o louvor, Deus. Queremos dar ao Senhor nessa noite, Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Jesus, nós lemos esse capítulo 7 e nós entendemos, Pai, que o Senhor disse que não foi Acã que pecou, foi Israel que pecou, foi o teu povo que pecou, Jesus.
Senhor, venha nos perdoar nessa noite, Jesus. Que nós possamos entrar nesse lugar de arrependimento, Pai. Cada um de nós, Pai. E entender, Jesus, que o Senhor quer tirar o anátema. O Senhor simplesmente não quer quebrar, mas o Senhor quer tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Jesus, essa é a palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a nossa libertação através de arrependimento, através de santificação, através de princípios e de verdades. Doa a quem doer, custe o que custar, mas nos ajuda a arrancar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.